Agora sim, hein? Doutor Marcos, tudo bem? Deixa eu tirar o fone aqui. Aí. Satisfação muito grande estar fazendo essa interação aqui. Eu que agradeço, doutor Marcos. Mais que um professor que você ganhou um amigo aqui pra te ajudar, com muito carinho, amor, respeito, viu? Você tá bem de saúde? Como que tá as coisas aí? Você tá bem? Tudo bem sim, professor. Tá bem, tá feliz, tá tudo correndo bem, né? Tem que estar, né? A gente tem que movimentar, porque costumo dizer que o advogado é o sujeito que assiste a televisão em branco e preto. É. A maior parte do tempo, né? É, Então, se a gente não colorir a vida e não buscar complementar isso com outras coisas, né? A gente se desgasta demais. eu sempre tratei a advocacia com muita força, né? A advocacia, as aulas, eh, os livros, e continuo fazendo isso, mas hoje eu aprendi depois de um infarto que a gente precisa dar valor ao corpo, à mente. Então, poxa, você está 3 horas ali sentado fazendo peças, você tem que levantar para circular o corpo, né? Às vezes um copo d'água. Ninguém é robô, né? Ninguém é robô. E filtrar muito o que escuta, né? A gente escuta muita bobagem. O doutor sabe disso. A advocacia, eu acho que não tem profissão que escuta mais bobagem que o advogado. Eu acho que tem. Técnico de futebol. Técnico de futebol também escuta muita besteira, né? Ofensas, mas o técnico de futebol acho que ainda normalmente alguns ganham muito bem para isso, né? Mas o advogado não, o advogado se não tomar cuidado, a gente acaba prestando serviço para pessoas que não valorizam, é muito palpite de colegas maldosos querer roubar o cliente, acha que vai roubar, ou seja, é um campo minado, a gente pisa em ovos o tempo todo, não é verdade, doutor? Exatamente, doutor. E cada vez mais intenso, né? Essas iniciativas, esse controle externo, assim, digamos, né? Das É. atividades, do que está sendo feito. A gente precisa ter um hobby, seja qual for. Às vezes alguém gosta de tocar violão, outro gosta de tocar piano, outro gosta de andar, outro gosta de sentar. Mas a gente tem que ter um hobby para poder quebrar isso. Senão a gente fica doente, viu, doutor? Fica doente, fica mesmo, né? Com certeza, com certeza. Doutor Márcio, conta comigo. Eu tô vendo que tem um monte de livro ali. Você tem um livro do professor Júlio ali para eu ficar feliz ou ainda não? Ainda não Ah, tenho, ainda não tenho. Os livros do professor Júlio, que eu sei que existem diversos, né? legal. Mas não vai faltar um momento da gente enriquecer a biblioteca, né? A hora que você tiver a oportunidade de vir para cá, pro bairro do Ipiranga, São Paulo aqui, você me fala, você vem tomar café comigo, você vai ganhar um livro meu de presente. Se você tiver já algum, você vai escolher o que você não tem. Isso tá combinado entre nós, tá bom? Muito obrigado. Agradeço e não dispenso, tá bom? E tudo que o senhor disse no início aí da nossa interação é recíproco. Na questão da amizade, na questão da iniciativa e da boa vontade em achar soluções e ferramentas para a solução dos problemas, né? Juntos nós somos mais fortes. Aquele advogado, advogada, que é ignorante, né? Que vê o inimigo do outro lado, esse daí tá atrasado, né? Como diz o Silvio Santos, falecido Silvio Santos, né? Vai pra lá, oi. É a mesma coisa que cliente ruim, né? Maldoso, mal intencionado, que já. Eu vou ligar todo dia pro advogado, porque daí ele vai trabalhar rápido. Mal ele sabe que você fez sua peça, você tem que aguardar o juiz decidir, né? Juíza, dar o despacho. Então é gente ruim que vá pra lá, como dizia o sábio Silvio Santos, né? Com certeza. Doutor, parabéns aqui pelo resumo. A Camila já mandou para mim, né? O doutor já vi que escreve muito bem. Estou com ele impresso, estou com ele já no seu relatório. Na mentoria, eu tenho um relatório aqui que eu faço e também eu copio peças, imagens, deixo arquivado. Já aconteceu casos de advogados, professor Júlio, roubaram meu carro, roubaram meu celular e eu perdi a peça. Tá aqui, tá arquivado. Ou seja, a mentoria é para te proteger, para te ajudar em todos os sentidos, até de informação, tá bom? Doutor, eu vi que trata-se da ação, no caso, né, ação de uso capião e a defesa em ação de cobrança por evicção. Mas eu queria ouvir do doutor, por mais que o doutor tenha feito um resumo maravilhoso aqui, com muito carinho, eu quero ouvir o doutor, para a gente poder criar mais conexão e tese juntos, tá? Tá bom. Professor Júlio, o caso ele não é recente aqui do escritório, né? Esse imóvel, né, essa cliente, ela já passou por outros casos, outras situações aqui no escritório e sempre manifestou o desejo, a intenção de querer resolver a situação desse
desse patrimônio, né? Mas, como sempre existiram outras, do ponto de vista dela, né, prioridades e outras necessidades, isso foi ficando, até agora, realmente, só realmente desejaram movimentar essa e uma outra causa que, posteriormente, né, eu falei, para não misturar os casos, vamos tratar primeiro de um, depois, num segundo momento, dessa mesma cliente, de uma outra área que ela pretende também no uso capião, né? Eu acho que é uma situação mais tranquila esse segundo caso, né? Mas realmente eles só buscaram tomar iniciativas agora que a coisa apertou, porque a rematante lá, na verdade, é um adjudicante, né? A federação lá, que ficou com 50% desse imóvel há muitos anos atrás, né? Resolveu tomar iniciativas aí. E essa federação, ela nem ia se movimentar. Ela se movimentou por conta de negócios imobiliários. Eu acho que uma corretora aqui da cidade que estava, no caso lá dos imóveis que eles têm com outros herdeiros, movimentando o patrimônio deles, e aí despertou a atenção dessa cooperativa que tinha essa parte ideal de um imóvel aqui que estava sendo alugado e movimentado por um único proprietário. E aí essa federação começou a tomar iniciativas desde o final do ano de 2022, 2023, que eles começaram a buscar iniciativas para receber parte dos aluguéis. A federação também não entrou energicamente em cima disso, buscando imediata posse em cima da coisa, que eles tinham como fazer, né? Porque a gente pode observar na matrícula que tudo que eles têm, esses 50% deles, está cometido lá por várias penhoras, né? Então, embora ela seja titular dessa adjudicação dos 50% do imóvel, ao longo da história, essa parte ideal deles veio sendo penhorada, apesar deles serem os depositários, mas isso está acho que tem umas 2 ou 3 penhoras dessa parte ideal dos 50%. Então tem a questão já das penhoras, né? Então, eles também não tomaram iniciativas de investir na questão, entrar com medidas e entrar na propriedade, na posse desse imóvel, muito provavelmente porque nem eles sabem qual será o destino final, né? Que se isso for, digamos, arrematado por algum dos credores deles, eles vão acabar investindo e buscando ações enérgicas em cima de uma coisa que, para eles, no final, não iria se viabilizar. Mas eles estão agora buscando os frutos, os rendimentos em cima da coisa. E também não são coisas que dão rendimentos muito significativos, né? Eu acho que tem aí, do imóvel que foi fracionado em 3 partes, eu acho que tem um aluguel de R$700 mensais, um aluguel de R$1.200 mensais, né? Então não é uma cifra que desperta um grande interesse. Eu acho que, na verdade, eles estão mais querendo sacudir essa questão para ver se a titular aí da outra parte do imóvel, que agora é a cliente Miriam, né, se manifesta e fala, não, eu aceito comprar, então, a parte de vocês. E, enfim, criando algum embaraço para tentar se beneficiar de alguma forma. Né? E, doutor, me fala uma coisa. Hoje, né, de fato, ela possui aqui, a Miriam, 50% da matrícula, não é? 25%. 25%. Então, parte dela 25%. Aí, ela tem da arrematação do tio, né? O tio Rubens, né, que ela fala, ele protegeu os bens do pai dela, né? Os leilões da fazenda pública que tiveram nos anos 80, início dos anos 90, ele ia lá e arrematava as frações ideais, né? E não foi só nesse imóvel. O tio Rubens arrematou diversas coisas deles para proteger a posse da família deles sobre a coisa. Então, o tio depois entrou num acerto, numa composição com o pai dela, e a ideia era retornar isso tudo para a mãe dela, né? Porque o pai dela faleceu há muitos anos. E nada disso foi feito, foi uma coisa que acabou ficando. E quando eu fiz a herança do tio dela, do tio Rubens, aí vieram essas questões à tona que a família lá, a tia e as primas falaram, não, tudo que foi de arrematação
dos pais da Miriam e da dona Neide e da própria Miriam, retorna para eles, porque são 5% do imóvel, 10% de outro, é tudo frações. E todos sabiam que essas arrematações foram feitas para proteger o todo da família, né? Então, retornou. E a forma que eu consegui retornar esses imóveis para o patrimônio da família foi na herança do tio Rubens. Eu fiz uma carta de adjudicação e ela adjudicou, né? A Miriam, né? A cliente Miriam adjudicou essas frações ideais daquela herança que foi transmitida. Então, nessa carta de adjudicação tirada da herança do tio, respectivamente a esse imóvel, nós tiramos 12,5% dele para retornar para ela. E já tem esse documento com trânsito em julgado, já passou até pela análise do registro de imóveis, o cartório falou, não, a gente registra os 12,5% dela. Só que no histórico, né, no frigir dos ovos, e agora quando veio a herança o ano passado da mãe da Miriam, na interpretação lá da descrição da matrícula, eu e o tabelião aqui de Pirassununga, que é um senhor também muito experiente do primeiro ano de Palmas, começamos a fazer o exame da matrícula e chegamos à conclusão, pela nossa interpretação, de que a arrematação do tio Rubens, na verdade, não era 12,5%, era 25%. Tá? Porque quando descreve lá que a metade de 25% não era 12,5% que eles estavam querendo dizer. Porque nós fizemos de todas as formas a análise da matrícula e o pai dela, assim, houve a arrematação primeiro da federação, que tirou 50%, e depois a arrematação do tio, que tirou esses metade de 25%, que é o que está escrito lá. Mas na interpretação posterior, que foi a herança do pai, a única coisa que foi transmitido foi a reserva de meação da mãe, que ficou 25%, que hoje está no nome da cliente, Miriam. Né? Então, ficou faltando esses 12,5%, que eu posso tanto retificar uma carta de adjudicação, né, mostrando essa situação lá, desarquivo o processo, e retifico essa carta para que os 12,5% se tornem 25%, e ela possa ficar com 25%, que foi a herança da mãe, mais 25% dessa carta de adjudicação, e os 50% da federação, que hoje está na mão da FEMECAP, aí, né, a federação originária lá foi incorporada por essa atual. Né? Era uma cooperativa e hoje é uma federação de cooperativas, que tem os 50%. Né? E me fala uma coisa, hoje o grande objetivo dela, da cliente do doutor, é ter a totalidade da matrícula, né? Para ter paz, né? Para ter paz. Para ter paz, segurança jurídica, né? Exatamente. E eu fico pensando, viu professor, que o uso capião hoje, ele pode também ser utilizado para essa finalidade, né? Para correção da matrícula, a superar as divergências que existem porque uma coisa é inegável. Os pais dela, o pai e a mãe, e agora ela, como sucessora, ficaram na posse exclusiva do bem desde que o imóvel existe. Nunca ninguém entrou lá, nunca ninguém interferiu, ou entrou com uma ação para reivindicar o domínio disso que arrematou. Isso não houve. Não. O que houve foi agora em 2022, contra os locatários, foi contra ela. E agora que nós estamos entrando na cobrança aí, que eles estão reivindicando os frutos, mas não a posse. E lá eles confessam, inclusive, que é uma das coisas aqui que eu até tenho anotado para perguntar para o professor. Nessa ação de cobrança da evicção, eles falam que eles adquiriram o imóvel e que foram impedidos de entrar na posse até hoje, que não entraram na posse do imóvel. Eu penso que isso seja até um reforço para a tese do uso capião. O doutor falou a verdade. O uso capião, infelizmente, a faculdade de Direito a gente aprende 5 espécies, né? 3, o curso para OB 6, e tem mais de 36 espécies no Brasil. Tem até um livro que fala desse assunto de cada uma. O doutor pensou muito bem. Pensar em uso capião, lembrar em uso capião é sensacional, porque o uso capião ele entrega o quê? É forma originária, então você não depende dos outros, de um eventual acordo, né? Uma eventual compra. Você consegue por si só, né, com o que o cliente tem,
você consegue corrigir vícios na matrícula. Então você consegue desmembrar áreas, unificar áreas, você consegue também, aí, muitas vezes, nesse caso, corrigir um vício registral. Poxa, ela já tem 25%. Por que não pensar no uso capião, né? Usar até esse argumento, que ela já tem 25% da propriedade, para que ela busque esse uso capião para atingir 100%, né? 100% do imóvel, uma vez que ela tem os requisitos, posse, mas pacífica nos donos. E tem, né, doutor? E tem, né? Eu não quis digitalizar muito o material, né? Porque essa é uma consulta, né? O que a gente busca no momento o que eu disse, é a viabilidade de se propor, de se objetivar uma ação da uso capião. O que eu pensei de início seria a tese de um extraordinário, né? E por conta do tempo, né? De posse, né? Mas eu sei que existem tantas outras modalidades, né? Certamente aí um pensamento assertivo da questão é que vai delimitar, né, qual que talvez seja o menos restritivo, né, para que ela busque o reconhecimento desse direito dela, né, entre as teses possíveis. Então, foi o que eu pensei, a questão da viabilidade é uma forma de defendê-la, né, também nessa ação que ela busca agora, a reparação, porque Boa. Parece ser uma ação simples, né? Uma ação lá de cobrança dos aluguéis não pagos e tudo, mas o quanto de aluguel esse pessoal pode reivindicar? Quanto isso, no cumprimento de uma sentença ou numa liquidação de cálculos, pode aferir desses aluguéis atrasados, né? E outra, eu tenho que pedir à defesa a retenção desses imóveis pelas benfeitorias, todas as manutenções, reformas. Recentemente foi feita uma troca de telhado lá que gastou lá em torno de R$24 mil, sabe? Nunca ninguém participou das despesas, nunca ninguém pagou imposto, nunca ninguém fez uma pintura, uma reforma, as adequações para que esse imóvel pudesse ser alugado e tivesse frutos, sempre foi por responsabilidade dos pais e dela, né? Então, eu tenho que buscar a defesa dela, reter esse imóvel por benfeitorias, até que essas compensações existam, se que ela vai ter que pagar alguma coisa por isso, né? O 10, doutor, 10, o raciocínio do doutor perfeito. Trabalhar com uso capião, diante do que ela tem de posse, dá para trabalhar com 1238, então eu trabalharia com o artigo 1238 mais o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. O enunciado 492 é um enunciado importante porque ele trouxe um novo conceito de posse no Brasil. A posse ela era desprezada, né? Então, o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil do CNJ transformou a posse no direito sui generis. Não tem conceito perfeito, não tem definição. Então, a fundamentação do uso capião do doutor, ficando forte, vai trabalhar com 1238 do Código Civil, então seria o uso capião extraordinário. Faria judicial, por mais que tenha a possibilidade do extrajudicial e administrativo, não é o caso, porque o tema é polêmico, né, doutor? O tema, você pega um cartório, o cartório normalmente ele é mal treinado, ele alega que recebe poucos emolumentos para a responsabilidade de lavrar a escritura pública ou o registrador de registrar. Então é o caso típico de uso capião judicial mesmo, distribuir uma ação de uso capião. Essa uso capião, ela tem uma finalidade diferente das outras ações de uso capião. A primeira finalidade é o quê? Corrigir um vício registral. E a segunda finalidade é usar como matéria de defesa, a súmula 237 do Supremo. Então, nesse uso capião, até o nome dele é diferente. O doutor pode usar o nome ação declaratória, porque não é uma ação litigiosa, contenciosa, o doutor não quer briga com ninguém, só quer resolver a documentação. Então, o nome da ação ficaria ação declaratória judicial de uso capião extraordinária e de vício registral. Esse seria o nome correto dessa peça. Porque é uma ação para sanar o vício registral, ou seja, ela tentou de tudo, ela tem 25%, ela quer ter a totalidade, né, com base nos requisitos. E aí seria também interessante, desse uso capião, ter alguns pedidos diferentes que é importante fazer. Dentro deles, daria para trabalhar em preliminares, antes dos fatos. E um desses pedidos importantes seria a averbação premonitória. Por quê? Fazer constar na matrícula do imóvel, de fato, esse uso capião andamento para sanar vício registral, seria uma estratégia, porque já iria aparecer o nome dela, mais a averbação premonitória, entendeu, doutor? Esse uso capião, inclusive, ele é cobrado no mercado, como é um uso capião mais complexo, ele não entra no uso capião convencional, né? Ele entra no uso capião mais específico. Na verdade, só bons advogados igual o doutor, estudioso, outro nível de advocacia, né?
Então, esses usos capiões, o valor de mercado é trabalhado de 15 até 25 mil, pela complexidade dele. Porque é um uso capião que pode o outro lado se habilitar, querendo se opor numa contestação ou como terceiro interessado, e é um uso capião que pode dar margem para ter audiência. Não é comum ter audiência no uso capião, mas esse que o doutor está fazendo diante da complexidade, pode sim, pode acontecer de ter audiência de instrução e julgamento. Certo. Esse uso capião também, doutor, é importante, viu? Eu ajudo o doutor a fazer até o croquis da peça, conta comigo. Mas outra preliminar importante e fundamental nesse uso capião seria o quê? Seria fazer o pré-questionamento. Então, um exemplo, preliminar 1, da justiça gratuita. Eu não sei se é o caso, o doutor pretende pedir justiça gratuita? Não pretendo. A Miriam é uma servidora pública, trabalhou no próprio Tribunal de Justiça. Ela é funcionária do Fórum aqui de Pirassununga, né? Então ela é aposentada, ela tem renda. Eu acho que não entraria aí no critério de justiça gratuita, né? E... Prioridade processual também não, né? Ela não tem idade, enfermidade também não, né? A enfermidade, acredito que não. Idade, não sei se ela já tem 60 anos. Eu precisaria dar uma checada. Que aí daria para trabalhar com prioridade processual, alguma coisa assim. E aí, então ficaria preliminar 1, né? Tira a justiça gratuita, ela tem condições. Preliminar 1, do pré-questionamento. Do pré-questionamento. O direito, o pré-questionamento, na verdade, ao invés da gente fazer o pré-questionamento no embargos de terceiros ou no embargos de declaração, que é muito comum, inclusive, nós deixamos para fazer na peça. Isso mostra para o juiz ou juíza ou assessor, ó, é um caso sério, ou julga direitinho, eu vou recorrer até Brasília, entendeu? Então é uma carteirada educada, vamos dizer assim, né? Já desde a inicial, né? Já, o juiz, é um caso sério, um caso que tem que julgar com cuidado, né? Então, dá um recado educado e dá um recado de nível processual, né? Ou seja, você consegue, na verdade, usufruir também, né, de um pré-questionamento já na inicial. Amanhã ou depois, se não der certo em segundo grau, primeiro grau, segundo grau, já tem tese recursal para o segundo. Entendi. Perfeito. Perfeito. Então, assim, pelo que pensei, né, a tese do campeão extraordinário, eu acho que ela está mantida, né? A questão do enunciado do 492, né, da jornada aqui, né, que prevê essas outras possibilidades, né, de uso do campeão para poder regularizar as situações do imóvel, né, e fazer judicialmente. Isso é uma coisa que acho que até para o extra precisaria haver a concordância, né, a anuência, né, o extrajudicial, nós vamos ter um problema, de fato, primeiro, né, que a gente não tem assinatura, autorização dos outros, então talvez a melhor opção seria fugir do extrajudicial, porque a gente vai enroscar. Em algum momento a gente vai enroscar ou na lavratura da escritura pública, porque não vamos conseguir fazer, ou até vai conseguir, mas depois não vai registrar, ou não vai ter anuência dos outros, entendeu? Entendi. Então, mas eu já nem cogitava essa possibilidade. É só a gente tratar e saber que ela existe. Mas que, no caso, em específico aqui, acho que não seria mesmo viável. Né? Eu acho que essa correção do vício registral é uma coisa que existe, né? Porque se ela buscar aí os 75% do imóvel, né? Ela pode usar a prova que ela já tem e vai ter da parte das primas, né? E da tia, que tem esses 12,5% que podem virar 25%, ela vai ter anuência disso, provavelmente, né? Se for para o judicial e citar e pedir o comparecimento desse pessoal, muito provavelmente eles recorreriam a mim para que, olha, chegou aqui o negócio lá da Miriam, o que fazer? Né? E, logicamente, para que não tenha... aí eu teria que juntar a anuência deles, que eu acho que concordariam, né? Desse pessoal aí dos 12,5% que pode virar os 25%. E a disputa mesmo ficaria, muito provavelmente, pela defesa da federação, que se é que vai defender os seus 50%. Tem aquela questão que eles estão com esses 50% melhorado. Eu não sei até que ponto eles querem brindar e fazer valer os direitos sobre esses 50%. E o legal também seria fazer o quê? Isso também é bacana, talvez trabalhar com
eu acho que uma boa ideia seria também trabalhar com declarações, né, reconhecer firma dessas declarações. Sim, isso aí eles fazem tudo, tá? Hoje a tia, Neide, né, que é o mesmo nome da mãe dela até, e as primas não residem mais em Pirassununga, elas estão na cidade de Campinas, né? Mas muito provavelmente assinariam sim a anuência e a concordância, porque eu já até, quando registrei a herança da mãe, da Miriam, e chegamos a essa conclusão que os 12,5 da carta de adjudicação anterior lá não era 12,5, tinha que ser 25, eu abri esse contato com a prima, com as primas, né, e com a tia, e elas falaram, não, Dr. Marcos, o senhor pode desarquivar lá o processo, ver o que for necessário, da nossa parte não tem problema nenhum, sendo 25, sendo 12,5, não tem problema nenhum, os 12,5 já estão com ela, para tornar isso 25, a gente assina o que for preciso, anule e concorda, não tem problema. Tá? A disputa mesmo ficaria com 50% da federação. Né? E poderia fazer declarações, né? Declaração de ciência. Eu, nome completo, RG, CPF, declaro para todos os fins de direito que fulano e fulana tem a posse há tanto tempo, de forma mansa, pacífica, nos donos. Aí coloca local e data, assinatura e pede para reconhecer firma, né? Isso ajudaria bastante. Essas declarações, pode ser 2, 3, quanto mais melhor, né? Acho que uma quantidade mínima, 2 já daria. Mas com sobrenomes diferentes. Essas declarações, o doutor juntar, causaria muito efeito, viu, doutor? Só um esclarecimento. As declarações são de que ela se encontra na posse durante todo esse tempo e tal, ou de que a parte, no caso, por exemplo, da tia e das primas, não se opõe, que ela regularize a matrícula e a fração lá da arrematação do antigo do pai delas, né, em favor da Miriam. Na verdade, se desse, né, para fazer uma declaração mais completa possível, seria melhor, né, ajudaria bastante. Eu orientaria, se possível, fazer da forma mais completa, ou seja, a fulano e fulana tem a posse mais pacífica em nome e não questiono ou não venho reivindicar o interesse de manifestar contra a ação, né, ou contra a regularização, algo nesse sentido. Ou seja, simples, mas efetivo, né? Certo. Seria um termo, seria uma anuência mesmo, né? Uma anuência, por isso chama carta de anuência. Uma declaração já com efeito de uma anuência. De uma anuência. E, doutor, um detalhe importante, você vê, essa peça vai ficar assim, endereçamento, né? Uso campeão, vara cível. Quando a gente tem vara especializada, é para lá que a gente vai mandar. Quando não tem, a vara cível. Depois a qualificação, litisconsórcio necessário, se é casado ou casada, se não for, né, só o nome dela. Se ela não for casada, não é, né, doutor, casada, né? Ela é, mas com separação de bens. Ah, tá. Então, ela seria titular única, né? Legal, então dá para trabalhar com ela no polo e mencionar que é separação total de bens, bacana, é uma saída boa. Aí o que nós faríamos, né? Aí faz a qualificação dela, informa que ela é separada, e, inclusive, o que poderia ajudar, porque aí onde o doutor também vai advogar nesse caso, nós temos um problema, alguns juízes são chatos e eles perdem a carta de anuência do marido ou da esposa, né? Então, para se antecipar e não travar o processo, o que o doutor poderia fazer? Junta essa carta de anuência do marido, ou seja, carta de ciência, nome completo RG-CPF, marido, ou casado em regime de separação total de bens com fulano, vem informar que não tem interesse no imóvel tal, não tem interesse na ação, e ele reconhece firma. Se o doutor juntar isso, evita sair aquele despacho onde o juiz pede para emendar, né? Para emendar com um documento nesse sentido.